Palavra de esperança, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 13 de janeiro, e com toda a igreja nós celebramos a Semana do Tempo Comum ou a memória de Santo Hilário, bispo e doutor da igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles, achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: Que tu tens conosco, Jesus de Nazaré? Viestes perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-se e violentamente, dando um grito, saiu. Ficaram todos admirados, que perguntavam uns aos outros: O que é isto? Eis um ensinamento novo e feito com autoridade. Além disso, ele manda até nos espíritos imundos e lhe obedecem. A sua fama divulgou-se logo por todos os arredores da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos filhos e filhas, vamos reler o texto e fazer as nossas anotações. O primeiro ponto que eu destaco aqui: o seu ensino é um ensino com autoridade. Um ensino com autoridade. O segundo ponto que eu destaco: os demônios sabem quem ele é. Um terceiro ponto que o padre destaca é justamente a obediência que precisamos cultivar. Então vejam, meus filhos, primeira coisa que o texto de hoje destaca, o primeiro ponto fundamental: o ensino de Nosso Senhor é um ensino diferente dos escribas. E por que é diferente dos escribas? Porque tem autoridade as palavras proferidas por Nosso Senhor. A autoridade de Nosso Senhor está no seu testemunho. As palavras que ele profere, o povo de Deus o vê vivendo. Veja, gente, que extraordinário. Os escribas eram homens que entendiam da lei. Eles eram muito bons nos discursos que faziam, mas infelizmente o que eles pregavam, eles não viviam. Um segundo ponto é que o Evangelho de São Marcos tem como grande perspectiva e até mesmo objetivo nos mostrar quem é Jesus. E hoje nós ouvimos os demônios reconhecerem que ele é o Santo de Deus. O que significa o Santo de Deus? O ungido, o Messias, aquele que veio para nos salvar. O terceiro ponto é justamente a questão da obediência. Nós sabemos que a obediência é a fonte de toda graça e de toda bênção na nossa vida. Vejam que aquelas pessoas ficam estarrecidas, porque Nosso Senhor não só tem autoridade do testemunho, como também tem autoridade espiritual. Até os demônios o obedecem. Isso mostra para nós duas realidades importantíssimas na nossa vida de intimidade com Deus, na nossa vida espiritual. Primeiro, nós não devemos ter medo do demônio, porque ao nome de Jesus ele é derrotado. Ao nome de Jesus ele é obrigado a bater em retirada. Ao nome de Jesus ele é destruído, derrotado. Só que nós precisamos entender que a autoridade que nós queremos que Jesus tenha sobre o mal depende também da nossa parcela. Se somos obedientes a Deus, nós favorecemos a ação de Deus em nosso favor. Se somos desobedientes a Deus e vivemos uma vida contrária ao que Ele nos pediu, nos ensinou, não é o demônio que tem força sobre nós. Somos nós que damos a Ele o poder que Ele não tinha.
O pecado é sempre uma porta aberta para que o mal entre e tente contra a nossa vida e tente contra a nossa salvação. Portanto, mais do que ter medo do demônio, você precisa investir na sua vida de intimidade com Deus. Porque quanto mais espaço Deus ocupar dentro de você e de mim, quanto mais a graça de Deus nos preencher, menos espaço haverá em nós para o mal. A meditação de hoje, Jesus ensinava com autoridade a novidade do amor a Deus e aos irmãos, porque punha em prática aquilo que pregava. Por onde passava, fazia o bem. Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como essa passagem bíblica pode iluminar a sua vida? Você também está passando pela vida das pessoas fazendo bem? Qual é o testemunho que as pessoas dão a respeito de você? Peçamos a Jesus na oração de hoje: meu Deus, infundi em mim o vosso amor, principalmente para os que me ofenderam, a fim de que minhas palavras sejam confirmadas pelas minhas atitudes. Esta graça que te pedimos, Senhor, que pedimos ao Espírito Santo, a graça da coerência, de uma vida de acordo com a nossa fé. E a ação de hoje: eu me aproximarei das pessoas com quem não simpatizo e também daquelas que eu julgo me terem ofendido. Veja, gente, o gesto de hoje não é fácil. A ação de hoje é exigente. Pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos, mas com a força de Deus, nós podemos fazer proezas. Deus abençoe você e sua família. Uma ótima terça-feira. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e até amanhã, se Deus quiser, no Palavra de Esperança. Deus te abençoe.